Guilherme Leite, sou Partner Enablement na Qlik e neste vídeo vou falar sobre tecnologias multi-cloud para o ClickSense Enterprise. Aqui vemos como é um deploy de ClickSense Enterprise em Kubernetes. Como sabemos, a implementação do ClickSense Enterprise em Kubernetes é feita seguindo uma arquitetura de microserviços, onde a implementação é feita sobre containers, mais especificamente Docker Containers. Com isso em mente, olhando para este slide, podemos ver que Linux é o sistema operacional utilizado, Docker como Container Engine e Kubernetes é usado como orquestrador de containers. Essa solução é disponibilizada pelos principais provedores de cloud, como a Azure, Amazon e Google, onde os nossos clientes e parceiros podem implementar nosso software ClickSense Enterprise em Kubernetes. Além dessas opções, a Qlik oferece uma solução SaaS, que é o Qlik Cloud Service, onde o cliente, no fim do dia, não tem que se preocupar com manutenção, infraestrutura ou configuração. Ele pode simplesmente utilizar o produto. Eu vou falar sobre esses produtos com mais detalhes. Primeiro, novamente pela parte de baixo da arquitetura, temos o sistema operacional. Não temos muito o que dizer sobre Linux. Sabemos que é um sistema muito estável e muito seguro. É um sistema de código aberto que está há décadas no mercado. Existem distribuições que são suportadas pela comunidade e outras são suportadas por empresas importantes. Geralmente, pensando em um servidor, toda interação é feita por linha de comando, no shell. Mas também existe uma interface gráfica para o usuário. Como todos sabem, existem inúmeras distribuições como Ubuntu, CentOS, Fedora, e o mais importante é que todas essas distribuições compartilham o mesmo kernel. Um ponto interessante é que não é preciso pagar licença para utilizá-lo, o que é atrativo para uma implementação pensando em ClickSense. Seguindo para o próximo nível, agora temos o Docker. Quando falamos de Docker, precisamos ter cuidado, porque ele se refere a muitas coisas. Podemos estar falando da tecnologia de containerização, podemos estar falando da ferramenta Docker, da comunidade de código aberto, ou da Docker Inc., a empresa. Nesse slide, vamos falar sobre a tecnologia de containerização. Docker permite a criação dos containers Linux. Ela utiliza as principais funcionalidades do kernel Linux. Por exemplo, Docker utiliza o Kernel Control Groups para alocação de recursos e isolamento. Um Control Group limita uma aplicação a um determinado conjunto de recursos. Control Group permite a Docker Engine a compartilhar recursos de hardware disponíveis para os containers. Docker também utiliza o Kernel Namespace para prover o workspace isolado, chamado de container. Quando você cria um container, Docker cria um conjunto de namespaces para aquele container, e esse container provém uma camada de isolamento. Com Docker agora, nós podemos rodar múltiplos aplicativos ou processos, mas também podemos rodar múltiplas instâncias do mesmo processo ou aplicativo ao mesmo tempo. Com Docker, nós também temos melhor utilização da infraestrutura e também segurança, já que temos containers rodando como se fossem sistemas separados. Agora vamos falar sobre Docker, a ferramenta. Ela é basicamente uma ferramenta de linha de comando para interagir com os containers. Com essa ferramenta, podemos, por exemplo, empacotar uma aplicação ou parte de uma aplicação juntamente com todas as suas dependências. Seria ter todo o software necessário para uma aplicação em uma imagem, que pode ser distribuída ou compartilhada. Isso é o que chamamos de Docker Image. E com a ferramenta Docker, podemos criar um container com essa Docker Image, que é basicamente uma instância em execução de uma Docker Image. Tendo essa Docker Image pronta, isso permite rápida implementação dentro de um ambiente containerizado. Também facilita o controle de versões, a distribuição dessas versões. Você pode testar como uma aplicação roda em diferentes ambientes, como produção ou desenvolvimento. Agora a seguir, vamos falar sobre Kubernetes. Primeiro, precisamos entender que em um ambiente com containers com microserviços, cada um é uma pequena peça de uma grande aplicação. Assim, nossa solução terá múltiplos Docker containers distribuídos entre vários nós dentro do nosso cluster. Então, é aqui que o Kubernetes entra no cenário. Kubernetes é o orquestrador de containers, cuidando do ciclo de vida dos containers, fazendo o agendamento de containers e o load balance dos mesmos. Ele que permite que os containers se comuniquem entre si,
gerenciando a rede e também o armazenamento. Kubernetes cuida da escalabilidade, resiliência e segurança dos containers. Além disso, o Kubernetes mantém nossa aplicação saudável o tempo todo, fazendo verificações de integridade e monitoramento de recursos. Se um container falha, por exemplo, por qualquer razão, ele vai tentar subir esse container de volta automaticamente. Ele permite que novos deployments sejam mais fáceis e também que as atualizações e upgrades não tenham impacto no ambiente. Essa é a visão geral dos componentes de um cluster de Kubernetes. Pode ter um ou vários nós dentro do cluster, e cada nó vai compartilhar múltiplos pods. Pod é um grupo de um ou vários containers. Para se comunicar com o cluster, é utilizada uma máquina com o client kubectl. Você pode reparar que cada nó tem a Docker Image rodando. E o Masternode é responsável por verificar a integridade de cada nó e seus recursos com o Scheduler e o Controller. Ok, mas então como conseguimos colocar toda essa infraestrutura junta para que possamos implementar nossa aplicação containerizada? Nós podemos ter a própria infraestrutura, subir servidores Linux, criar containers com Kubernetes e seguir nesse caminho. Mas, como você deve imaginar, isso não é uma tarefa tão fácil. Vai demandar muito conhecimento e tempo para implementar. É por isso que podemos utilizar o serviço de containers gerenciados, oferecidos por provedores cloud como a Azure, a Amazon ou o Google. Todos eles oferecem um cluster de Docker e Kubernetes. Fica mais fácil de implementar uma aplicação em container. E, claro, a garantia de segurança e disponibilidade. Há opções de escalar verticalmente ou horizontalmente também. Todas atualizações e upgrades também têm baixo impacto na aplicação. Trabalhando com esses provedores, eles oferecem uma série de serviços de monitoramento e logs integrados, por exemplo. Uma outra opção para termos uma estrutura de ClickSense em Kubernetes, num cenário multi-cloud, é trabalhar com o nosso produto Click Cloud Service. Ele é um cluster de Kubernetes em cloud, totalmente administrado pela Click, onde o Kubernetes já está instalado e configurado. Tudo que diz respeito à configuração, orquestração, elasticidade, atualizações de software, segurança e confiabilidade é gerenciado e garantido pela Click. O cliente, nesse caso, não terá que se preocupar com nenhuma instalação ou configuração. Ele é um produto SaaS. E, finalmente, vamos falar sobre o produto em si, ClickSense Enterprise, em Kubernetes. É implementado utilizando os princípios de Cloud Native. E, como o nome já diz, é utilizado o Kubernetes como orquestrador de containers. Ele tem uma arquitetura de microserviços, onde o software é dividido em múltiplos pedaços, que podem ser gerenciados, implementados ou escalados separadamente. O mesmo software que roda em um serviço de container gerenciado como Azure, Amazon ou Google GKE é o que roda no nosso Click Cloud Service. Agora a questão é, como nós obtemos o ClickSense Enterprise em Kubernetes, implementando o nosso cluster de Kubernetes? Primeiramente, nós precisamos de uma máquina de deploy onde algumas ferramentas devem ser instaladas. São elas, por exemplo, o client do kubectl, do Helm e algumas ferramentas de linha de comando para se comunicar com o provedor cloud de sua escolha, como a AWS ou a Azure, por exemplo. Então, o Docker Image e o Application Deployment Schema, conhecido como Shards, estão em um repositório cloud chamado JFrog Bin Tray. Para obter o Docker Image, os pods de Kubernetes, nós usamos o Helm, que é o gerenciador de pacotes para Kubernetes. Nós obtemos os softwares necessários com algumas simples linhas de comando. Bom, espero que com o material passado até agora, você pode ter entendido como é o funcionamento do ClickSense Enterprise em Kubernetes. Agora, na sequência, vamos falar sobre as opções de deployment que temos hoje na versão de junho de 2019. Atualmente, temos 3 opções de deployment: ClickSense Enterprise em Windows, ClickSense Enterprise em Kubernetes e o ClickSense Enterprise no nosso Cloud Service. O que é importante nesse slide é mostrar que, independentemente da opção de deployment, estamos falando do mesmo produto, o ClickSense Enterprise. Considerando as opções de deployment, temos algumas semelhanças e algumas diferenças. Todas as opções de deployment resolvem os mesmos casos de analytics e têm os mesmos recursos principais. Temos os aplicativos, seleções, mesmas visualizações, podendo alterar o modelo utilizando script ou bolhas, temos toda a parte de insights da ferramenta e as bundle extensions.
Falando sobre as diferenças, a implementação em Kubernetes e Qlik Cloud Service resolvem problemas semelhantes com uma outra abordagem. Por exemplo, o Hub ele é um pouco diferente, possui controle de acesso, gerenciamento de tarefas, e agora a Qlik introduziu o conceito de espaços, que é muito interessante porque ele facilita o codesenvolvimento de uma aplicação. Agora podemos ter um espaço onde 2 ou mais desenvolvedores que têm acesso a esse espaço podem compartilhar uma aplicação e colaborar. Nós temos 3 tipos de espaços atualmente. O espaço privado, que é só para você e contém apenas o seu conteúdo. O espaço compartilhado, que é para você e seu time colaborarem em uma mesma aplicação. E o espaço gerenciado, que é aquele que você vai publicar o conteúdo para os seus usuários. E é claro, o deploy da plataforma, a implementação, é diferente em cada um dos cenários. Em relação ao modelo de licenciamento, para a utilização do ClickSense Cloud ou em Kubernetes, o modelo de licenciamento deve usar o User Model, com Professional, Analyzer e agora com a opção de Analyzer Capacity. Um comparativo entre os deployments. Se você deseja iniciar rapidamente um ambiente com o ClickSense Enterprise e utilizar tudo que o produto oferece, o que precisaria? Com o ClickSense Enterprise em Windows, você precisaria de um servidor Windows, pode ser uma máquina física ou virtualizada. Com o ClickSense Enterprise em Kubernetes, é necessário um cluster Kubernetes, como AWS EKS, Azure AKS e o Google GKE, ou o OpenShift. Além disso, você precisa de um Identity Provider, ou IDP, que suporte o padrão OIDC, ou OpenID. O IDP é necessário para a autenticação dos usuários. Agora, pensando no produto SaaS da Qlik, ou Qlik Cloud Service, você precisa apenas de um IDP para a autenticação. Não é necessário nenhum investimento em infraestrutura. A Qlik que vai provisionar seu ambiente e garantir a integridade e performance do mesmo. Como mencionei no slide anterior, para o ClickSense Enterprise em Kubernetes ou Qlik Cloud Service, necessariamente precisa de um IDP. Ele permite a autenticação dos usuários nos ambientes. E é importante lembrar, esse IDP deve ser compatível com OpenID. Como exemplo, temos o Okta e o Auth0. Falando um pouco sobre a arquitetura de um ambiente ClickSense Enterprise, aqui vemos uma arquitetura padrão, onde temos 2 nós. Estes servidores podem estar on-premise ou em cloud. Um servidor com uma configuração menor para rodar as cargas, ler dados do banco de dados, gerar QVDs, ter até sua estrutura de 3 camadas, caso necessário. Temos também um outro servidor que é onde as aplicações são disponibilizadas para os usuários. Como sabemos que o ClickSense trabalha em memória, esse servidor tem mais memória para podermos ter as aplicações disponíveis aos usuários com uma performance adequada. Pensando neste cenário que é muito comum, qual a parte dessa arquitetura que precisamos garantir performance e nos preocupar mais? Um servidor que roda as cargas à noite ou um servidor que os usuários acessam para ver as aplicações? Respondendo à pergunta do slide anterior, é o servidor de aplicação. Com uma arquitetura híbrida, uma das vantagens é ter o Qlik Cloud Service como servidor de aplicação. Com ele você não tem custo adicional e a administração é feita pela Qlik, garantindo performance e escalabilidade do seu ambiente. Outras vantagens de um ambiente híbrido. Caso a empresa deseja fornecer determinadas aplicações para acesso externos, como parceiros e fornecedores, quando determinadas aplicações têm um acesso de muitos usuários em um período específico de tempo, como na última semana do mês, por exemplo, você não precisa prover um servidor maior apenas para atender seus usuários. É possível utilizar o Qlik Cloud Service. Pensando também na escalabilidade, cada vez mais usuários acessando, não é preciso aumentar sua infraestrutura para atender essa demanda. Atualmente, em junho de 2019, a Qlik está realizando o deployment do Qlik Cloud Service em 3 localizações. Estados Unidos, cobrindo as Américas, na Irlanda para atender Europa e Oriente Médio, e na Austrália para cobrir Ásia e Oceania. E agora, para finalizar, saindo um pouquinho do teórico e mostrando o produto Qlik Cloud Service, eu loguei aqui com a minha conta no Hub. Como vocês podem ver, já tem alguns aplicativos publicados, tem alguns espaços já criados, inclusive um que é compartilhado. Eu vou criar apenas um novo aplicativo, um aplicativo demo. Vou preencher aqui os dados desse novo aplicativo e vou clicar no botão Criar.
Eu vou abrir agora esse meu aplicativo que eu criei. E o que eu quero mostrar aqui é, como eu tinha dito anteriormente, independentemente da opção de deployment, o produto é o mesmo, é o ClickSense Enterprise. Eu vou adicionar aqui uma fonte de dados para mostrar as conexões disponíveis para vocês. Eu tenho aqui alguns conectores já padrões, aqueles que vocês conhecem. Eu já criei uma conexão com o meu banco de dados da Azure, que está aqui à esquerda. Eu vou clicar nela. Já vou selecionar meu database, que é o demo. Selecionar o owner. E o ClickSense já vai trazer aqui para mim quais são as minhas tabelas. Inclusive você consegue visualizar os metadados. Eu vou selecionar algumas tabelas de exemplo para poder carregar isso para o aplicativo. E vou clicar no botão adicionar dados. Ele vai cair na bolha padrão do ClickSense. Aqui eu já tenho as minhas conexões, eu posso visualizar quais são. Eu vou aplicar tudo e vou carregar esses dados para dentro do ClickSense. Vou exibir aqui a minha análise e vou clicar no botão Ideias, para o ClickSense já trazer algumas visualizações para mim. Bom pessoal, é isso. São as mesmas funcionalidades que nós temos no ClickSense Enterprise on Windows, como vocês podem ver, com todos os meus gráficos aqui para vocês já começarem a explorar. Pessoal, sobre multi-cloud é isso. Espero que vocês tenham gostado e que este vídeo possa ter dado mais informações sobre os nossos produtos. Obrigado e até a próxima.